A história de Lúcifer, da glória à maldição. Na linguagem latina, Lúcifer significa aquele que traz luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer era retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso em qualquer idioma. Ele era um anjo de alta patente. Você já ouviu falar desse anjo? Você sabe o que aconteceu com ele? Hoje vamos descobrir quem é Lúcifer, o anjo de luz. Hoje é muito conhecido pela sua triste história, creio eu, que é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Então, amigos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, Mensagem do Messias. Vamos descobrir juntos onde ele foi parar. Mas antes, se inscreve no canal, deixa teu like aqui embaixo, e vamos para o vídeo. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus, juntamente com Miguel e Gabriel nos exércitos celestiais de Deus. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um grave erro e desafiou a Deus, conforme descrito em Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele disse a eles: "E eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Aqui, Jesus descreve aos seus discípulos uma cena que ele havia presenciado no céu. Esse evento ocorreu antes de Jesus ser concebido como filho de Maria. Ele os advertiu sobre os perigos de permitir que o orgulho os controlasse. A cena descrita foi o julgamento de Deus sobre um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer ocupava uma posição de honra única no céu, conforme descrito em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, Filho do homem, entoe um lamento pelo rei de Tiro e diga a ele: assim diz o Senhor Deus, você foi a perfeição completa, cheio de sabedoria e beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa adornava você em rubi, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, turquesa e esmeralda. Suas engastes foram feitas de ouro, preparadas no dia em que você foi criado. Você era o querubim ungido, protetor, colocado por mim no Monte Santo de Deus. Você caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Lúcifer é descrito como o querubim ungido. Lúcifer era exemplar em beleza, mas o orgulho o levou a desafiar Deus e buscar um lugar de igualdade com ele. Aparentemente, Lúcifer tinha autoridade sobre um grupo de anjos e havia conseguido alienar alguns deles de sua lealdade a Deus, levando-os a se juntar a ele em sua rebelião contra Deus. Em resposta, Deus lançou Lúcifer e seus parceiros rebeldes de sua presença. Para descrever a atividade de Lúcifer em influenciar alguns anjos contra Deus por meio de sua trama persistente, é mencionado em Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 19. Por meio da abundância do seu comércio, você se encheu de iniquidade e pecou. Por isso, lancei o profanado fora do monte de Deus e o eliminei, ó querubim protetor, do meio das pedras de fogo. Seu coração ficou orgulhoso por causa da sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Lançarei você à terra, exposto diante dos reis, para que o vejam. Com a multidão dos seus pecados e por causa da injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Eu farei sair do meio de você um fogo que o consumirá e farei de você cinza sobre a terra, à vista de todos os que o virem. Todos os povos que o conheceram ficarão horrorizados com a sua queda, você veio a um fim terrível e desaparecerá para sempre. Em algumas versões da Bíblia, vemos a palavra comércio aplicada a alguém que age como um difamador ou caluniador, ou seja, alguém que trafica tanto bens quanto fofocas. Em outros livros da Bíblia, como Levítico, Provérbios e Jeremias, essa palavra é traduzida como fofoqueiro ou caluniador, por exemplo, em Provérbios capítulo 20, versículo 19. Essa prática de ser um difamador está intimamente ligada àquele que se elogia com os lábios. Somos alertados contra ambos os tipos de pessoas, naquele que difama e revela segredos. Portanto, não se associe com aquele que elogia com os lábios. Aparentemente, isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez. Ele se misturou com os seres angelicais criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus. Eu lhe daria uma posição muito mais responsável na administração do universo. O diabo nunca precisou mudar suas táticas, nem no céu nem na terra, por um motivo simples, porque elas ainda funcionam. Tudo isso não aconteceu repentinamente ou em poucos dias. Não temos como medir o tempo que Lúcifer levou para promover sua rebelião, mas foi tempo suficiente para ele organizar uma revolta cuidadosamente planejada contra Deus e convencer cerca de 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Essa estimativa é baseada em uma declaração sobre Satanás no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra.
Aqui, as estrelas do céu são interpretadas como referentes a toda a companhia dos anjos. Os atos revolucionários que ele produziu tiveram origem no céu, e não na terra. Como mestre da calúnia ou difamação, ele continua a buscar minar várias formas de autoridade estabelecidas por Deus tanto na igreja como no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não interrompeu sua rebelião, mas continuou estabelecendo seu próprio reino em oposição ao reino de Deus. O orgulho, o pecado original, diz, em teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lançarei por terra, diante dos reis, para que te contemplem. Isaías capítulo 14, versículos 12, 15. O coração de Lúcifer se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e foi por esse motivo que ele foi expulso do monte de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? Orgulho. O pecado original foi cometido no céu, não na terra. Não foi embriaguez, adultério e nem mesmo mentira. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o mais letal de todos os pecados. Muitos frequentadores de igreja jamais imaginariam cometer adultério ou se embriagar, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho sem reconhecer o quão prejudicial ele é. Lúcifer era tão belo que ficou orgulhoso de si mesmo. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer em Satanás. Acredito que seja vital para todos nós percebermos que o primeiro pecado no universo não foi assassinato nem adultério, mas sim orgulho. Foi o orgulho que gerou a rebelião. Além disso, foi o orgulho proveniente das bênçãos das quais Deus mesmo era o autor. Deus deu a Lúcifer seu poder, autoridade, beleza e sabedoria. Todos esses dons vieram de Deus, mas a atitude errada de Lúcifer os transformou em instrumentos para sua própria destruição. Fico chocado ao perceber que homens e mulheres chamados e capacitados por Deus ainda hoje estão cometendo o mesmo erro trágico que Lúcifer cometeu em Isaías, capítulo 14, versículos 12, 15. O profeta analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer, que era a ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 declarações sucessivas precedidas pela frase "Eu irei". Ele disse: eu irei subir ao céu, eu irei exaltar meu trono, eu irei sentar no monte da congregação, eu irei subir acima das alturas das nuvens. Por fim, o auge, eu serei como o Altíssimo, como Deus mesmo. A ambição de autopromoção de Lúcifer foi a causa de sua queda. A Escritura confronta-nos com um contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer não estava na forma de Deus, ele era um ser criado e não tinha o direito de ser igual a Deus. No entanto, ele ambicionou a igualdade com Deus, quando estendeu a mão, escorregou e caiu. Por outro lado, Jesus era divino por natureza eterna e desfrutava da igualdade com Deus. Portanto, Deus o exaltou ao mais alto lugar e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, tanto dos que estão nos céus, ou seja, todas as hostes criadas que servem a Deus em seu reino celestial, quanto dos que estão na terra, o que significa que, no final das contas, toda criatura na terra se submeterá à autoridade de Cristo, e também dos que estão debaixo da terra, referindo-se ao domínio de Satanás no Hades, que inclui a morte, o inferno e a sepultura, bem como os mortos injustos que anteriormente rejeitaram a misericórdia de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há apenas um caminho para a promoção, o auto-humilhar. Este é um princípio absolutamente infalível, sem exceções. O caminho para cima é para baixo, esse é o grande segredo. Como Provérbios 18 versículo 12 declara, antes da ruína, o coração do homem se exalta, mas a humildade antecede a honra. Novamente, referindo-se a Filipenses, vemos uma verdade maravilhosa se manifestar, por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O auto-humilhar é uma questão de vontade, não de emoções. É uma decisão que cada um de nós precisa tomar por si mesmo, Senhor, escolho me humilhar diante de Ti. Renuncio ao orgulho, à arrogância e à ambição pessoal diante de Ti dos meus irmãos na fé. Para dar um exemplo prático de auto-humilhação, Jesus falou sobre convidados para um banquete de casamento, conforme Lucas capítulo 14, versículos 8 a 11. Quando você for convidado por alguém para um banquete de casamento, não se assente no lugar de honra, pois uma pessoa mais distinta do que você pode ter sido convidada pelo anfitrião. E aquele que convidou ambos virá e dirá a você, dê o seu lugar a este homem, e então, com vergonha, você terá que ocupar o último lugar.
Mas quando você for convidado, vá e assente-se no último lugar, para que, quando o seu anfitrião vier, ele diga a você, amigo, suba para um lugar mais alto. Então, você será honrado na presença de todos os que estiverem à mesa com você, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Isaías capítulo 14, versículos 11 a 15. Sua grandeza e magnificência foram reduzidas à sepultura, junto com a música de seus corações. Os vermes estão espalhados debaixo de você como uma cama, e os vermes são seu cobertor. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Você foi derrubado por terra, você que enfraquecia as nações. Mas em seu coração você disse, eu subirei aos céus, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei no monte da Assembleia, nos recônditos do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas na verdade, você será lançado ao chão, aos recônditos mais profundos do abismo. O desejo de Lúcifer era estar em pé de igualdade com Deus. Ele imaginava a si mesmo tão inteligente, belo e majestoso que supostamente pensava em eu poderia ser Deus. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer era responsável por orquestrar a adoração no céu. Ele era um mestre da música que continua a usar a música para encantar as pessoas até os dias de hoje. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu. Ele era responsável pelos serviços religiosos. Ele era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava encarregado da música. Ele era um artista e teve muito sucesso. Deus criou Adão de forma única em relação a qualquer outra criatura. Havia algo especial na forma como Adão foi criado, projetado na mente do Criador para combater o orgulho. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outra criatura que conhecemos. Ele era o mais humilde, o mais modesto, mas Deus o fez capaz de se tornar o mais elevado. Deus combinou em Adão tanto o mais baixo quanto o mais alto. Aqui está a descrição da criação de Adão em Gênesis. E então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ao contrário de Lúcifer, podemos lembrar disso e permanecer firmes e humildes. O contra-ataque de Satanás, o anjo já caído, o inimigo de Deus e do homem, foi retaliar. Ele tinha uma inimizade particular contra o homem por duas razões. Em primeiro lugar, ele podia atacar a imagem de Deus no homem. Você vê, o homem representava visivelmente Deus para o restante da criação. Satanás não podia tocar em Deus em si, mas ele poderia guerrear contra a própria imagem de Deus dentro do homem. Seu deleite era profanar essa imagem, destruí-la, humilhá-la, e para isso ele trabalhou incansavelmente. A lição da queda de Lúcifer é a seguinte: em primeiro lugar, quando você se recusa a adorar, você se abate, você cai. Se você quer ser um cristão abatido, seja orgulhoso demais para adorar. Em segundo lugar, o orgulho é um caminho rápido para a queda. Aquilo que você não transforma em louvor se torna orgulho, e nunca fomos criados para nos elevarmos mais e mais sem dar a Deus toda a glória. A glória a Deus, a honra a Deus, e quanto mais Deus te abençoar, você não deve se tornar mais arrogante. Seja um adorador. Se você tem a vida de Deus em você, então louve ao Senhor, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Fomos justificados para glorificar, fomos libertos para amá-lo. Você foi redimido para se alegrar, foi libertado para dançar, foi libertado para cantar. Seja humilde e louve a Deus. O louvor é um assunto sério na Bíblia, no entanto, há aqueles que não levam isso a sério e zombam disso. A única coisa que pode te manter em um ambiente espiritual, e enfatizo isso, é louvar e adorar a Deus. No dia em que você decidir não adorar a Deus, você sairá de sua presença. Um peixe não pode sobreviver sem água, o corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio, e um cristão não pode sobreviver sem louvar e adorar a Deus. Louvado seja Deus, obrigado, Jesus, eu te adoro, Senhor. E até o próximo vídeo.